Nesse vídeo vamos fazer uma análise cuidadosa do filme 500 Dias com Ela, conectando seus elementos narrativos com aspectos da imaturidade emocional nos relacionamentos, como essa imaturidade se mostra, e como lidar com cada aspecto, sob um olhar cuidadoso e profundo. O filme acompanha 500 dias da vida de Tom, um jovem romântico idealista que acredita no amor verdadeiro e no destino. Ele se apaixona por Summer, uma mulher livre, espontânea e cética quanto ao amor. A narrativa do filme é não linear, saltando entre momentos felizes e dolorosos do relacionamento, e evidenciando como Tom idealiza Summer e projeta nela todos os seus desejos amorosos. Agora que entendemos o enredo do filme, vamos ao vídeo. A partir de agora vamos perceber os principais sinais de imaturidade emocional presentes na história, especialmente do ponto de vista de Tom, mas também apontando nuances da conduta de Summer. Vamos entrar na idealização e projeção romântica. Tom projeta em Summer uma imagem idealizada do que é o amor. Desde o início, ele ignora sinais claros de que ela não compartilha das mesmas expectativas. Isso revela uma dificuldade de enxergar o outro como ele realmente é, e não como se deseja que ele seja. É importante entendermos que a idealização é um mecanismo de defesa que distorce a realidade, e é comum em pessoas que têm medo de enfrentar a frustração emocional. No filme 500 Dias com Ela, vemos Tom se apaixonar por Summer, mas o que ele realmente ama não é Summer em si, e sim a ideia que criou dela. Essa é a essência da idealização. Não enxergamos o outro, enxergamos um reflexo das nossas próprias carências, desejos e fantasias. A idealização pode ser prejudicial por vários motivos. Por exemplo, você na verdade ama uma ilusão, não uma pessoa real. Idealizar alguém é colocar o outro num pedestal. Toda vez que fazemos isso, cegamos a realidade, ignoramos defeitos, incompatibilidades, até sinais de desinteresse. E quando a verdade aparece, ela machuca muito mais. Quanto maior o pedestal, maior a queda emocional. A pessoa que idealiza, se anula para sustentar a fantasia. Muitas vezes, para manter o outro idealizado, você se adapta, se molda e até se abandona emocionalmente. Vai deixando de expressar quem realmente é, com medo de quebrar a imagem perfeita que criou do relacionamento. Outra característica de quem idealiza é esperar demais, esperar que o outro complete, salve, resolva o vazio interno. Mas ninguém pode cumprir esse papel. Quando o outro não corresponde, a frustração vira dor, mágoa, desilusão profunda. Você perde a oportunidade de crescer, pois idealizar alguém é se esconder da própria ferida. Você transfere para o outro o que deveria ser olhado dentro de si, suas carências, seus vazios, sua dificuldade de se amar e se acolher. Por que idealizamos? Por conta de alguns fatores como a falta de autoestima sólida, carência afetiva não resolvida, muitas vezes desde a infância, medo da solidão, crença de que só será feliz se encontrar alguém, e carência de validação externa. Precisar ser escolhido para se sentir suficiente. Como cuidar emocionalmente de si ao perceber a idealização? Reconheça a fantasia e pergunte-se com sinceridade: o que eu estou vendo nessa pessoa é real? Ou é o que eu gostaria que fosse real? Liste os fatos versus fantasias, recolha as projeções. Projeções são partes nossas que jogamos no outro. Ao identificar uma idealização, pergunte-se: o que estou buscando nessa pessoa que eu mesmo não estou conseguindo me dar? Talvez você acredite que ela te traga segurança, indicando um sinal de insegurança interna. Talvez você deseje que ela te salve. Será que você se sente perdido? Talvez você ache que só será feliz com ela. Que tal olhar para sua relação com a própria vida?
Fortaleça sua autonomia afetiva, saiba que você pode amar sem se perder, que é possível se vincular com afeto sem fusão. Faça do amor real uma prática, por você e pelos outros. O amor maduro nasce quando você enxerga a si mesmo com clareza e enxerga o outro como ele realmente é, imperfeito, mas real. Isso gera relacionamentos com menos dependência, mais autenticidade, mais comunicação clara e menos frustração silenciosa. Idealizar é amar com os olhos fechados. Amar de verdade é abrir os olhos, e ainda assim escolher ficar. Agora vamos falar sobre dependência afetiva e busca de validação. No filme, Tom vê Summer como responsável pela sua felicidade. Ele demonstra uma necessidade constante de aprovação, não consegue se desconectar emocionalmente, mesmo quando o relacionamento se mostra disfuncional. Esse padrão se encaixa no que a terapia dos esquemas chamaria de esquema de privação emocional, ou busca de aprovação. Há uma carência interna que o leva a buscar no outro aquilo que não reconhece em si. Tom representa a figura clássica de alguém que deposita toda a sua autoestima e sentido de felicidade no outro, no caso, em Summer. Ele não busca apenas amor, ele precisa ser amado para se sentir inteiro. E isso é o coração da dependência afetiva e da busca de validação externa. É algo muito prejudicial num relacionamento, pois ocorre a perda da identidade. Quando a validação vem quase exclusivamente do outro, a pessoa começa a moldar sua personalidade, decisões e comportamento para agradar, e não mais para se respeitar. No filme, Tom desconsidera sua própria essência para se encaixar na vida de Summer. Pense: quem sou eu, quando não estou tentando agradar ou ser aceito? Pessoas dependentes afetivamente tendem a não mostrar sua dor, limites ou frustrações, por medo de serem rejeitadas. O vínculo, então, torna-se condicionado à aceitação, não à verdade. No filme, Tom se cala sobre seus incômodos, tentando manter Summer a qualquer custo. A ansiedade se torna constante, e o medo do abandono se torna algo presente. Porém, é importante entender que a validação externa é frágil e instável, por isso, quem depende dela vive em constante insegurança, interpretando sinais, tentando controlar a relação e sofrendo com antecipações de rejeição. Isso esgota emocionalmente, gera angústia, irritação e até sintomas físicos de ansiedade. Quem vive em função do outro, geralmente abandona suas próprias necessidades emocionais. No fundo, espera ser salvo pelo amor, como se o outro fosse responsável por curar dores antigas. Se eu for amado, então tudo ficará bem. Essa crença aprisiona e impede o crescimento emocional. Por que buscamos validação externa? Entre as causas estão a carência emocional na infância, pais ausentes, críticos ou emocionalmente indisponíveis. Falta de autoconfiança construída nas fases de desenvolvimento. Mensagens internalizadas como: você precisa ser perfeito para ser amado. Medo profundo de ser rejeitado, esquecido ou invisível. Como cuidar? Qual o caminho? Reconhecer a origem da carência. Fortalecimento do centro interno. Entender e aceitar que a validação verdadeira nasce de dentro. Busque cuidado terapêutico com um profissional habilitado. Fique à vontade em nos enviar um e-mail, o endereço está na descrição do vídeo. Um profissional entrará em contato o mais breve possível. É possível se reencontrar. Buscar validação externa é como tentar matar a sede com água salgada. Só o amor próprio, sólido e gentil, é capaz de saciar essa sede. No filme, Tom só começa a amadurecer quando perde Summer e é forçado a encarar a si mesmo. Esse é um chamado simbólico. O amor próprio precisa vir antes de qualquer relação. Vamos trazer a atenção à fuga da realidade e negação, quando amar vira autoengano.
Mesmo com sinais evidentes de que Summer não está tão envolvida, Tom entra em negação, ignorando fatos e criando narrativas próprias. Ele alimenta expectativas baseadas em momentos pontuais e ignora a totalidade da experiência. Isso demonstra a evitação da dor emocional, típica da imaturidade afetiva, onde a pessoa se agarra à ilusão, por medo de encarar a perda ou o abandono. Em 500 dias com ela, Tom se agarra à ideia de que Summer é sua alma gêmea, mesmo com sinais evidentes de que ela não compartilha das mesmas expectativas sobre a relação. Essa insistência em negar a realidade, e em fugir do que está evidente, representa um mecanismo psíquico de negação emocional, uma tentativa inconsciente de evitar a dor. Vamos avaliar os prejuízos da fuga e da negação, e após como lidar. Negar a realidade impede o fluxo emocional natural. A dor que precisa ser sentida, aceita e elaborada, fica estagnada, o que pode levar a crises de ansiedade, episódios depressivos e dificuldade em se vincular futuramente. Lembre-se, o que não é sentido, não é curado. A pessoa que nega a realidade desliga-se de si mesma. Perde o contato com sua intuição, com os sinais do corpo, com as emoções que pedem escuta. Aquela pessoa que se auto-sabota, faz escolhas incoerentes, e por fim perde a identidade. Ocorre assim a repetição de ciclos dolorosos, pois quem não elabora uma perda de forma consciente, tende a repetir padrões. Entra em novas relações semelhantes, ignora sinais de desrespeito, e romantiza o que é instável. No filme, Tom insiste na fantasia de Summer mesmo após o término, até finalmente encarar a realidade e iniciar sua transformação. Fugir da realidade afeta a autoconfiança, pois o sujeito não consegue confiar em sua própria leitura dos fatos. Isso pode gerar dúvidas constantes sobre o que sente, dependência da opinião dos outros e a sensação de fracasso emocional. Como cuidar? Qual é o caminho? Reconheça os mecanismos de fuga. Se pergunte com coragem: o que eu estou evitando sentir? Que verdade me dói tanto que eu prefiro ignorar? Será que estou esperando algo que já me foi negado com clareza? Esse é o primeiro passo, sair do transe da negação. Existem muitas ajudas que podem ser dadas dentro da psicoterapia. Negar a dor é como esconder uma rachadura numa represa. Um dia, ela rompe. Ver a verdade, mesmo que machuque, é um ato de amor por si. No filme, Tom só começa a reconstruir sua vida quando para de fugir e encara que Summer não é a mulher ideal, e que talvez ela nunca tenha sido. Esse é o ponto de virada emocional. Quando a dor encontra a verdade, ela se transforma em crescimento. Uma característica da falta de maturidade emocional num relacionamento é a ausência de autonomia emocional, quando o outro se torna o centro do meu mundo. Tom demonstra uma falta de autonomia afetiva. Quando o relacionamento termina, ele entra em colapso. Sua identidade e bem-estar estavam fortemente atrelados ao nós, deixando-o sem chão ao se ver sozinho. Pessoas com baixa autonomia emocional confundem amor com fusão. Isso mostra a ausência de um eu saudável fora do relacionamento. Vemos que Tom não apenas ama Summer, ele a transforma em sentido, segurança e fonte de autoestima. Toda a sua estabilidade interna depende da permanência, da resposta e da validação dela. Isso reflete a falta de autonomia emocional, a capacidade de sentir, se regular, tomar decisões e se manter em pé emocionalmente, mesmo diante de vínculos afetivos. Traz consequências bem ruins à vida da pessoa, pois sem autonomia, ela reage emocionalmente ao outro o tempo todo. Se o outro está frio, ela desmorona. Se está caloroso, ela se sente plena. Isso gera insegurança afetiva crônica, ansiedade de performance emocional. O que eu fiz de errado? Forte instabilidade no humor, a vida interna passa a depender de fatores externos, e isso é emocionalmente insustentável. Mas o pior é o autoabandono e a perda de si mesmo. Tom adapta-se, tolera,
reprime emoções e aceita migalhas emocionais, tudo para manter Summer por perto. Isso é típico de quem não sabe se posicionar emocionalmente, com medo de perder o afeto do outro. Tendo por resultado, a pessoa se desliga de si, de seus limites, de seus desejos. A falta de autonomia faz com que a pessoa tenha dificuldade para agir, decidir ou recomeçar quando algo termina. No filme, Tom afunda numa apatia profunda, sem saber o que fazer com a vida depois que Summer vai embora. Começamos a enxergar a dependência emocional disfarçada de amor. Sem autonomia, o vínculo se transforma em dependência, o outro vira âncora, tábua de salvação, espelho de valor. O amor, então, deixa de ser escolha e vira necessidade. Como fazer a virada de chave e desenvolver a autonomia emocional? Faça a si mesmo perguntas como: o que eu estou sentindo agora é meu, ou é reflexo do outro? Se essa pessoa sumisse hoje, quem eu seria? Que aspectos da minha vida ficaram congelados esperando afeto? Esse resgate é a base da reconstrução emocional. É muito importante também reestruturar crenças limitantes. Desenvolver novas crenças funcionais, que precisam ser reforçadas diariamente, como uma musculatura emocional. Quando você deixa de depender do outro para viver, você começa a escolher com quem realmente quer estar. Essa é a verdadeira liberdade. Amar sem se perder. Sentir sem se anular. Ficar, sem precisar implorar. O último ponto que vamos considerar é a falta de comunicação autêntica. Onde o relacionamento carece de comunicação profunda, sobre sentimentos reais, medos, desejos e limites. Summer, por exemplo, diz desde o início que não acredita no amor, mas Tom escuta o que quer ouvir. A imaturidade emocional muitas vezes se revela na dificuldade de conversar abertamente sobre desconfortos, limites e perspectivas divergentes. Vamos entender o que é comunicação autêntica. Podemos dizer que envolve falar o que realmente se sente, sem manipular, omitir ou exagerar para agradar ou evitar conflitos. Ouvir o outro com presença, sem filtrar tudo apenas pelo próprio desejo, e assumir vulnerabilidades com coragem. No filme, Tom e Summer não se comunicam de forma clara sobre suas expectativas emocionais. Summer deixa claro que não quer compromisso, mas Tom projeta um sentido maior nas ações dela, e evita conversar sobre seus sentimentos reais, por medo de perder, por imaturidade ou por idealização. Esse comportamento traz prejuízos como o acúmulo de frustração e mágoa. Quando não se fala o que se sente, o que se quer ou o que se espera, as emoções se acumulam em silêncio. Isso gera ressentimento não verbalizado, quebra invisível da confiança, e a sensação de estar emocionalmente só, mesmo acompanhado. A ausência de palavras vira excesso de pensamentos silenciosos. Quem silencia o que sente para manter o outro por perto, acaba se afastando de si. Com o tempo, não sabe mais o que quer, o que sente ou o que está buscando. A pessoa deixa de existir para manter o vínculo, e isso cobra um alto preço emocional. Sem comunicação autêntica, há relações baseadas em expectativa, não em realidade, confusões constantes de leitura, por exemplo, será que ele quis dizer isso? E medo de falar e ser rejeitado, gerando submissão ou explosões súbitas. A mente entra em estado de hipervigilância emocional, tentando adivinhar o que outro pensa, sobre isso ou sobre aquilo, gerando dúvidas quanto ao que eu devo dizer ou fazer. Essa insegurança constante esgota o sistema emocional e impede vínculos saudáveis. Como cuidar e qual caminho seguir? Torne-se seguro para ouvir a sua verdade. Se você não suporta ouvir o que sente, não conseguirá dizer ao outro com clareza. A base da comunicação verdadeira é acolher sua verdade emocional com respeito. Lembre-se, comunicação autêntica é ato de amor por si e pelo outro. Quem ama com verdade, fala com coragem. Quem comunica com alma, protege a relação.
No filme, o que faltou não foi amor, foi clareza, presença e verdade emocional. Ao desenvolver a capacidade de se expressar com autenticidade, você deixa de viver relações baseadas em suposições e passa a viver encontros reais. O potencial da maturidade emocional está dentro de você. O desfecho do filme é uma metáfora para o amadurecimento. Ao reviver as fases do relacionamento, Tom começa a enxergar quem Summer realmente era, e não quem ele imaginava. Ele então reconstrói sua vida, muda de carreira e conhece alguém novo, agora com uma postura mais consciente. Entendemos que a maturidade emocional é a capacidade de amar com presença, aceitação da realidade e autonomia. E o filme mostra, sutilmente, o início desse processo em Tom. Só porque algo é bonito, não quer dizer que seja certo. Essa frase resume bem o dilema emocional vivido por muitos que confundem intensidade com compatibilidade. Você enxerga a pessoa como ela é, ou enxerga como gostaria que ela fosse? Essa pergunta pode ser um ponto de partida para trabalhar a maturidade emocional em qualquer relacionamento. O que achou desse conteúdo? Fez sentido para você? Deixe seu like. Deixe também nos comentários o que achou do vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe com seus amigos e familiares, e deixe sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por estar comigo até aqui.